Versículo 15, de novo. E despojando os principados e as potestades, que são as classes mais altas de demônios, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Olha para cá, os expôs ao desprezo, gente, triunfando deles na cruz, significa o seguinte: Jesus reduziu a nada aqueles demônios. Gente, ele reduziu a nada. Sabe o que é reduzir a nada? Já viu luta de boxe? Luta de boxe, às vezes no MMA, aquela coisa era grotesca, lá tem também. O negócio chato aquilo lá, né? Não que eu gosto de violência, não é isso. Mas o jogo de boxe é mais artístico, né? Não sei se tem a arte em derrubar alguém sangrando com o nariz, né? Mas enfim, né? Mas é interessante você ver que às vezes o cara está lutando boxe, o cara é marrudo. O cara, ele é assim, sabe, um armário, né? De forte, de grande, né? De peso, tudo, né? Mas tem o queixo de vidro. Já viu falar essa expressão, queixo de vidro, né? Porque o cara é marrudo, mas tem um lugar aqui no queixo que quando você acerta o ponto certo aqui, desmonta a pessoa perde o controle, cai. A pessoa leva um soco no queixo, a pessoa desmorona. Por isso que os lutadores de boxe, eles abaixam a cabeça, né? Fica mais ou menos assim, fica protegendo, né? Aqui, que pode levar um soco no estômago, e aqui também o queixo, né? Para não levar um soco no queixo, porque se depende do soco que for dado, é um só. Desmorona o lutador. Então, quando o lutador cai, ele vai a nocaute. O que é nocaute? É quando ele cai e não levanta mais, perdeu a luta, né? É mais ou menos isso que o Senhor Jesus, essa expressão significa, que o Senhor Jesus fez com Satanás. O diabo levou um nocaute, foi reduzido a nada. Gente, ele é reduzido a nada. Ele só se levanta do chão, do ringue, vamos colocar entre aspas, do ringue. O diabo só se levanta do tombo que ele levou quando você levanta ele. E como que você levanta o diabo? Quando você começa a fazer duas coisas. Primeiro, o que não presta, começa a pecar, começa a fazer tudo que não deve, tudo que não pode, então ele levanta na tua vida e vai te colocar problema. E o segundo modo pelo qual você levanta o diabo, quando você começa a dar força para ele, vamos dizer, falando o que ele gosta de ouvir. Tipo, eu não aguento mais essa vida, eu quero morrer, eu vou dar um fim na minha vida, vou fazer uma loucura, não aguento mais, essa vida aqui não presta, sei que estou desanimado, estou desacursoado, e começa o festival de lamentação. Gente, isso aí vivifica o diabo, isso aí é como se fosse soro na veia do capeta. Levanta o bicho, né? Levanta o diabo ali, eu quero dizer, né? Levanta a potestade, levanta, como ele fala ali, o principado. Gente, pelo amor de Jesus Cristo, às vezes, é que eu falei para você, às vezes não é que o diabo tem poder, que você dá poder para ele. Às vezes você fala assim, a minha doença não tem jeito, eu estou orando, não acontece nada. Mas não é que não acontece nada, é que você não está acreditando. Entendeu? Você pode até sentir o sintoma, mas não vai falar o que não deve. Segura, vigia a boca, vigia o que fala, confessa a vitória e não a derrota. Mantém o diabo no chão, que é o lugar dele. E se ele se levantou por algum motivo, se você falar assim, não, pastor, agora eu sei porque se levantou na minha vida, porque eu reclamar da vida, de tanto murmurar, de tanto falar da minha doença, que não é minha, Jesus já levou, por que eu falo que é minha, né? Pois é, né? Eu sei, pastor, porque as coisas não dão certo, porque eu vivo falando que está amarrado. Eu sei porque eu não consigo largar do cigarro, é porque eu vivo dizendo que não consigo. Porque eu vivo dizendo que é difícil. Eu sei porque eu não consigo largar da droga, é porque eu falo que não tem jeito. Então, é você que está dando força para o diabo, então pare de dar força para ele, resista, reaja, repreenda-o nessa fé, que ele não tem direito de cobrar de você algo que já foi pago pelo Senhor Jesus, tá bom? Se você errou, como a conta já foi paga, você pode dizer, Senhor, a conta já foi paga, até pelos pecados futuros, então eu te peço misericórdia por aquilo que eu fiz, mesmo depois de me converter, tem misericórdia de mim, estou errado, mas vou parar agora. É um propósito sincero, o Senhor veio ao meu coração, então não vou mais errar, só peço que o Senhor me perdoe, para poder, né, reagir, vencer e te servir em nome de Jesus. Amém, pessoal? Continua lendo, por favor, para a gente poder encerrar. Versículo 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo. O que quer dizer publicamente? Publicamente é assim, na presença de todos os seres espirituais, de todos, tanto dos demônios quanto dos anjos de Deus. Isso aqui é muito sério, presta atenção. Quando o apóstolo Paulo usa isso aqui, publicamente os expôs ao desprezo, ele lembra
um general romano. Lembra que Paulo vivia na época do Império Romano, e o Império Romano naquela época estava no auge, gente, estava no auge, estava muito forte, não tinha quem conseguia vencer os romanos. Eles estavam dominando tudo, né? Não tinha quem conseguia barrar os romanos naquela ocasião. Então, os generais romanos, quando eles iam guerrear numa outra região, invadir um país, quando eles invadiam aquele país, eles pegavam a família real, o rei, a rainha, os príncipes, as pessoas mais importantes, levavam prisioneiras para Roma, e Roma naquela época, né, devia ser uma coisa magnífica, né? Porque hoje está só os escombros lá, né, de Roma, né? Só os restos, né? Mas na época, segundo o pessoal aí faz aqueles projetos 3D, né? Como é que seria Roma? Devia ser uma coisa fabulosa, né? Grande, bonita. Então aquelas avenidas largas, né? Então os generais levavam os prisioneiros, às vezes numa jaula, às vezes amarrados com cordas, em cima de carroça, em cima de carruagem, sei lá, naquele desfile. E os romanos, como numa procissão, ficavam um do lado, outro do outro lado, aquela avenidona aberta até o imperador, e o general romano vinha no cavalo branco, porque cavalo branco é símbolo de vencedor, e trazendo atrás os prisioneiros humilhados. Eles vinham humilhados, porque eles eram reis, mas agora iam servir, ou talvez ser mortos, pelo imperador de Roma. Está entendendo? Então, quando Paulo fala que Jesus fez isso com o diabo, tá? Ele se refere a esse tipo de espetáculo na época de Roma. Então Jesus fez isso com Satanás. Satanás tinha todo o poder, Satanás que tinha tanta força, não é? Foi derrotado pelo Senhor Jesus, e o Senhor Jesus, na frente dos próprios demônios, na frente dos próprios anjos, humilhou Satanás. Quer dizer, todo o inferno sabe hoje que o diabo é um ser derrotado. Todos os anjos de Deus sabem que o diabo é um ser derrotado, tá? Então ele não tem poder. O poder foi dado para Jesus, e Jesus repassou para a gente. Então você tem que ter noção disso. Às vezes você não consegue vencer uma batalha porque você faz um quadro de que o diabo é uma grande coisa, de que o diabo, nossa, ele é forte, ele é poderoso, ele não é nada. Acabou de ler, Jesus reduziu a nada. A palavra de Deus fala que ele os expôs, me perdoa, fugiu a expressão aqui, que o Senhor os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém, pessoal? Mesma coisa, o general romano chegava lá, tirava a autoridade daquele rei, você não é mais rei coisa nenhuma, agora você é meu prisioneiro, e eu faço com você o que eu quiser, inclusive matar você se eu quiser. Ele levava para Roma. Foi o que Jesus fez. Diabo, a partir de agora você não tem nada, acabou. E qualquer filho meu que usar o meu nome, vai acabar com você em meu nome, né? Em nome de Jesus, em nome dele mesmo. Amém, pessoal? Aqui está, gente, a verdade que liberta. A tua vitória sobre o mal, a tua vitória nessa batalha espiritual, ela vem de você lutar firmado no que está escrito. Se Jesus falou, está falando. Se o Espírito Santo colocou na Bíblia que o diabo não é mais nada, está derrotado, assim é. E eu tenho essa capacidade de vencer em nome de Jesus. Você pode vencer o demônio do que for. Há uma doença grave em você, como a irmã que contou na sexta-feira passada, a cura da irmã dela, né? Tinha um câncer no útero, útero ovário, agora eu me esqueci, né? Até tinha um câncer, e a irmã veio aqui interceder, a irmã de fé, né? Nossa, né? Veio interceder pela irmã de sangue, e o câncer desapareceu. O médico falou com a boca dele: pela medicina não sei dizer para você o que aconteceu. Tinha aqui um tumor, agora não tem mais, né? Por quê? Porque ela creu, ela acreditou, e nós oramos na fé, e Deus honrou. Então por isso que eu falo, pode ser o que for. Não sei o que o médico falou, não sei de repente você fala assim: pastor, nem é problema de saúde. Graças a Deus, estamos bem de saúde. Nosso problema é financeiro, nosso problema é sentimental, nosso problema é vício, nosso problema é familiar, nosso problema é de alguma outra natureza. Seja lá o que for, onde tem o dedo do capeta, hoje você vai destruir essa obra maligna, e você vai, porque Jesus foi o teu substituto, vencendo por você, você vai tomar posse dessa vitória. Amém, pessoal? Lembra sempre disso. Tudo que Jesus fez na cruz foi por quem? Por nós. Então eu posso até ser ousado demais para falar o que eu vou falar, tá bom?
mas eu vou falar. A gente tem que ter um pouco de ousadia e coragem mesmo. Eu venci Satanás. Eu venci. Eu. Não fui eu que fui para a cruz. Não fui eu que estive lá. Eu vim muito tempo depois. Mas se Jesus fez por mim, é como se eu tivesse feito. Amém, pessoal? Mas não é só por mim. Você também. Você pode dizer, eu venci Satanás, porque eu estou em Cristo. Se Cristo venceu, eu venci também. Se Cristo fez, foi por mim que Ele fez. Ele não precisava ter ido na cruz, porque não tinha pecado. Mas Ele foi no meu lugar, Ele foi para me substituir. Então, se Jesus venceu o capeta, eu venci também. A vitória já é minha, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Nunca se veja, nunca, presta atenção, nunca deixa a sua cabecinha trabalhar em teu prejuízo. Nunca deixa a tua cabeça trabalhar contra você, pensando assim, ó, um dia eu vou vencer, um dia eu vou conseguir, um dia não sei o que, não, um dia nada, já foi feito, é teu. É hora de tomar posse da tua vitória em nome de Jesus. Amém, pessoal?